Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando no nosso canal ou que está de volta ao nosso canal para assistir aí a correção da semana 4 do PET 1 de Ciências. Vamos lá? O assunto da semana 4 é atmosfera, tá? A questão número 1 diz o seguinte: o ar é composto por diversos gases. Apesar da concentração de CO2, que é o dióxido de carbono, ou gás carbônico, né, o mais popular, apesar da concentração ser pequena, esse gás é essencial para a vida na Terra. Sobre ele é correto afirmar. Então, olha só, antes, né, da gente analisar ali, vamos analisar esse gráfico que veio na questão. Isso aqui é um gráfico demonstrando a composição do ar. Ao contrário do que a gente pensa, o gás com maior concentração no ar é o nitrogênio, né? Que está presente em maior quantidade no ar é o nitrogênio. Ele é 78%. O oxigênio representa 21% do ar, tá? E 1% está distribuído aqui em dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. Então, o gás presente em maior quantidade é o nitrogênio, depois é o oxigênio, tá? Então, o gás carbônico e outros gases compõem aqui 1%. Questão, ó, letra A. O gás carbônico é importante para a respiração dos seres vivos. Todos nós sabemos, né, que os seres vivos respiram oxigênio, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. Os processos de respiração e de fotossíntese fazem parte do ciclo do gás carbônico, mantendo sua concentração equilibrada na atmosfera. Sim, de certa forma, eles fazem parte, sim, do ciclo do gás carbônico, né? Mas a gente sabe que não são responsáveis por manter a concentração equilibrada, né? Porque a produção de gás carbônico é muito maior do que o consumo hoje em dia. C. O aumento do gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis causa o fenômeno denominado efeito estufa. Não, o aumento do gás carbônico não causa o efeito estufa, causa o aquecimento global, tá? O efeito estufa, ele já estava presente, né, independente de ter esse aumento, bem antes de ter esse aumento de gás carbônico. Letra D. O desmatamento contribui para a absorção deste gás na atmosfera. Gente, essa letra D seria a letra correta. Ficou uma questão mal elaborada, na minha opinião, tá? A letra D, a frase não está contribuindo muito, tá? Mas o desmatamento contribui sim para o quê? Para o aumento desse gás na atmosfera. Por quê? Porque quando eu tenho plantas, né, eu tenho um consumo do gás carbônico na fotossíntese. A partir do momento que eu vou desmatar, eu vou ter menos plantas usando esse gás. Então, ele vai contribuir com o aumento, né, dele na atmosfera. Então, na número 1, a questão correta é a letra D. 2. Nem toda a energia do Sol fica retida na Terra, pois parte é liberada para o espaço e parte é aprisionada no planeta. Sobre esse processo, responda marcando a resposta correta. Letra A. Foram os gases liberados pelos combustíveis fósseis que permitiram a retenção do calor na Terra. Claro que não foram só eles, né, gente? Antes de ter combustível fóssil, a gente já tinha a retenção do calor na Terra, né, que é o efeito estufa. Os gases de efeito estufa são essenciais para o aprisionamento de parcela do calor na atmosfera. Sim, está correto. C. O desmatamento e as queimadas contribuem para o efeito estufa, fenômeno causado pelas atividades humanas. Olha, eles contribuem para o aumento do efeito estufa, né? Mas não é causado pelas atividades humanas, tá? Letra D. O vapor d'água presente na atmosfera não contribui para o efeito estufa. Claro que ele contribui, gente. O vapor d'água contribui sim. A resposta correta é a letra B, que os gases de efeito estufa são essenciais para o aprisionamento de parcela do calor na atmosfera, tá? Isso é antes de ter combustível fóssil, já tinha esses gases, né? O uso de combustível fóssil só aumentou a quantidade de gases de efeito estufa, tá joia? Então, na número 2, a resposta correta é a letra B. Então, olha só, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês entenderem melhor o que é o efeito estufa, né? O efeito estufa ele é muito bom para o planeta,
porque ele mantém a temperatura do planeta propícia para a vida, agradável para a vida. Se não tivesse esse efeito estufa, o planeta seria gelado. E aí o que acontece? Olha só, o Sol ilumina a Terra, né? Então parte do calor vai ser retida aqui no nosso planeta graças aos gases de efeito estufa. A gente tem como exemplo o gás carbônico e o gás metano, tá? Mas existem outros. Mas os principais são esses, tá? O vapor de água também é importante. Então, esse calor, né, essa luz do Sol que vai iluminar a Terra, o calor vai ser retido aqui por esses gases e alguma parte vai ser dissipada, vai ser devolvida para o espaço, tá? Então, o efeito estufa é ótimo para o planeta. Os gases de efeito estufa também são bons para o planeta. O que não é bom para o planeta? Com a Revolução Industrial, aumento do número de veículos, de indústrias, de fábricas, isso tudo, né? Que produz mais gases de efeito estufa, né? A quantidade de gases de efeito estufa está sendo muito grande. Então, o que está acontecendo? O efeito estufa está aumentando. Por quê? Porque eu tenho mais gás para segurar o calor. Então, quanto mais gases eu tenho para segurar o calor, mais calor eu tenho. E se eu tenho mais calor, eu vou ter o aquecimento global. Então, o aquecimento global, ele é uma intensificação do efeito estufa. E ele não é bom para o planeta. O efeito estufa é bom. O aquecimento global não é bom para o planeta. O que acontece? O aquecimento global, né, ele vai aquecer o planeta, como o próprio nome já diz, e nós teremos o quê? Consequências disso. Derretimento das calotas, mais tempestades, lugares que já são secos ficando mais secos, lugares que chove muito chovendo mais, né, o mar, né, se eu tenho derretimento de calotas polares, o mar vai começar a invadir cidades. Então, gente, o aquecimento global não é bom para o planeta, ele não é bom para nada, ele não é bom para ninguém. Por isso que é importante controlar a emissão desses gases de efeito estufa, porque assim a gente está também contribuindo, né, para o planeta. Questão número 3. Os aviões comerciais voam a uma altitude de 10 mil metros normalmente. Essa altitude se encontra numa fase entre a troposfera e a estratosfera. Explique por que os aviões comerciais preferem viajar nessa altitude. Olha só, essa altitude, na verdade, ela está entre a troposfera e a estratosfera. Alguns livros, né, alguns sites falam que a troposfera ela vai de 0 a 10, de 0 a 15 quilômetros, tá? De altura, do solo até 15 quilômetros acima. Outros trazem que é de 0 a 10, outros trazem que é de 0 a 20. Então, assim, é nesse meio termo aí, tá? Então, digamos que os aviões comerciais, eles voam, né, entre a troposfera e a estratosfera, um pouco mais acima ali. Por que eles fazem isso? Na verdade, eles fazem isso para evitar as tempestades e as turbulências, uma vez que na troposfera é onde nós temos a ocorrência dos fenômenos meteorológicos. Além disso, né, eles vão economizar combustível devido à menor quantidade de ar, porque quanto mais alto, menos ar eu tenho. Se eu tenho menos ar, eu vou ter menos resistência ali, então o avião vai gastar menos combustível, tá? Essa questão é uma questão que vocês já viram, acredito, em sala de aula mesmo, quando tinha aula presencial, né? Mas não custa relembrar. Eu trouxe aí, né, duas imagens para a gente entender um pouquinho as camadas da atmosfera, tá? Então, as camadas da atmosfera são 5, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, ou exosfera. Então, imagina que você está aqui na superfície, né? E aí você, dali para cima, que você tem acesso, né, às camadas da atmosfera. A troposfera é onde a gente vive, né? Ela está mais próxima da superfície terrestre. A gente respira, a temperatura vai... Quanto mais alto, né, mais baixo é a temperatura. Quanto mais alto da troposfera, menos gases a gente tem, ou seja, o ar é mais rarefeito. É onde acontecem os fenômenos meteorológicos, como eu já falei. A segunda camada é a estratosfera, né, é onde está a camada de ozônio, que é muito importante. A camada de ozônio, gente, ela filtra os raios ultravioletas. Devido à camada de ozônio, né, o sol, a luz do sol, os raios solares chegam aqui com menos intensidade. É como se ela fosse um protetor solar, tá?
Só lembrando aqui antes que na troposfera é onde a gente tem os gases do efeito estufa, né? E na estratosfera é onde a gente tem a camada de ozônio, tá? Depois da estratosfera nós temos a mesosfera, que é uma camada intermediária, né? E aqui o ar é muito rarefeito, né? O ar é rarefeito. E depois nós temos a termosfera, que também é chamada de ionosfera, porque tem muitos íons e é onde acontece as transmissões, né? As ondas de rádio, né? Mais fácil. E por último a gente tem a exosfera, ou exosfera, que é a que vai comunicar ali, né, com o espaço, é onde faz a transição com o espaço. Aqui, onde a gente tem menos gases ainda, e onde vão orbitar os satélites, os satélites artificiais, né, os satélites foram criados pelos homens. Então, geralmente, eles orbitam aqui na exosfera, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui na mesosfera é onde ocorre a combustão dos meteoros, né, de fragmentos, né, que vêm do espaço. Geralmente é onde ocorre a combustão, onde ele começa ali a pegar fogo, né, e aí muitas vezes a gente vê como se fosse estrela cadente. O pessoal fala estrela cadente, né, a gente vê passando no céu ali. E tem o nome de estrela cadente, é onde acontece aqui a combustão deles na mesosfera, tá? Questão número 4. Sobre a atmosfera, assinale a alternativa correta. Letra A. A estratosfera é uma camada muito importante, pois é nela que os habitantes da Terra vivem. Já vamos parar aqui. Não é na estratosfera que a gente vive na troposfera. Letra B. A pressão atmosférica é maior em grandes altitudes, como na cidade de Lima, no Peru. Olha só, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Por quê? O que é a pressão atmosférica? É a pressão, né, a força que o ar exerce sobre a gente, digamos assim, sobre tudo que está aqui na superfície. Então, na troposfera, eu tenho muita quantidade de ar, e quanto mais alto eu estou, menos ar eu tenho. Ou seja, o ar é mais rarefeito. O ar vai ficando rarefeito à medida que a altitude vai aumentando. Então, numa cidade em grande altitude, eu tenho menos ar e tenho menos pressão atmosférica. Então, maior altitude, menor pressão atmosférica. Letra C. As ondas de rádio são captadas na exosfera. Não, eu falei para vocês ainda no desenho anterior que é na termosfera ou ionosfera. Existem muitas ondas de rádio porque ela é rica em íons, né? Letra D. Na troposfera, os gases que predominam são nitrogênio e oxigênio, seguidos de gás carbônico e gases nobres. Exatamente. Os gases que predominam aqui na troposfera é o nitrogênio e o oxigênio. Lembra que eu falei para vocês? O nitrogênio é o gás que está presente em maior quantidade aqui na troposfera. Depois dele é oxigênio e depois vem gás carbônico e os outros gases, tá? 1%, o 1% que falta ali, né, para completar os 100% dos gases da atmosfera é composto por gás carbônico e outros gases nobres e tantos outros gases, tá? Então, aqui na número 4, a letra D é a resposta correta, tá? Com isso, nós terminamos a correção da semana 4 do PET 1 de Ciências e espero que vocês tenham entendido bem e até o PET 2. Um abraço!